Shalom a todos, glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus por mais uma quinta-feira de vitória, não é mesmo? Eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus e eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Hoje eu vim trazer o que o Espírito Santo de Deus comunicou ao meu coração. Para você que está assistindo a essa ministração aí pelo canal do YouTube, eu te convido a participar ao vivo aqui pela plataforma Zoom. Na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e ingressar no grupo do WhatsApp. Você é o nosso convidado a vir fazer parte. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus por mais essa rica oportunidade. Vamos então, queridas, para a ministração dessa tarde. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a salvação dos gentios, dos filhos por adoção, de todos nós que estamos aqui nessa sala e fomos enxertados na videira verdadeira. Pois, se não somos judeus de nascimento, mas cremos em Jesus Cristo de Nazaré como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, pela fé, nós tomamos parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Isso é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. No texto de Romanos 11:17, está dito assim: alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. A palavra do Senhor diz que fomos enxertados na videira verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu não entendo nada de botânica, então eu fiz uma pequena pesquisa no Google sobre como funcionam os enxertos. E eu descobri que a enxertia é uma associação íntima entre duas partes de diferentes plantas que continuam o seu crescimento como um ser único. No dicionário, é um substantivo masculino. É uma operação que consiste em inserir um botão, ramo ou rebento de uma planta em outra, sobre a qual ela continua a viver. O enxerto permite a reprodução e a multiplicação das árvores ou dos arbustos florais ou frutíferos. A vantagem do enxerto de plantas é que permite o cultivo de diversas espécies e regiões onde normalmente não haveria a possibilidade do plantio por fatores climáticos, condições do solo ou até pela presença de pragas. Não, queridos irmãos, eu não estou aqui para falar com vocês sobre botânica, mas reconhecendo que nenhuma palavra está nas Escrituras por acaso, eu busquei entender um pouquinho mais sobre o que o autor desse livro riquíssimo e sagrado nos deixou entender. Então, que nós fomos enxertados na videira verdadeira, todos nós sabemos. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus me fez foi essa: estamos tomando parte na força e na riqueza espiritual dos judeus, como diz as Escrituras Sagradas? Nós estamos crescendo como um ser único com eles? Com o nosso Pai? Com o povo do nosso Pai? Acredito que essas perguntas poderiam ser respondidas de muitas maneiras. Mas o Senhor me direcionou o texto de Ruth para que analisemos, com base nas Escrituras Sagradas, o que Ele espera de cada um de nós. O que Ele espera de mim e de você quando Ele nos enxertou na videira verdadeira. Éramos apenas um galho quebrado, irmãos.
E nós, após o enxerto, nos tornamos um com Jesus Cristo de Nazaré. É dessa raiz que nos alimentamos, é da sua seiva que saem os nutrientes suficientes para nos sustentar. Sendo um com ele, participamos das suas riquezas e produzimos frutos em quantidade e muito saborosos. Então, para responder essas duas perguntas, vamos analisar o comportamento de Ruth. Ela, sim, tomou parte na força e na riqueza espiritual dos judeus quando decidiu seguir a sua sogra Noemi. Ruth agiu em completa obediência e foi enxertada na videira verdadeira. E com isso, restaurou a honra da sua família e frutificou. Se você já conhece esse texto das Escrituras Sagradas, e muitas coisas daquilo que eu vou dizer aqui, porque o Senhor, de alguma maneira, já revelou isso também para você, não tenha dúvida. Você está aqui nesta sala, está assistindo essa reunião pelo YouTube, porque essa palavra foi direcionada a mim e também a você. Talvez nós estamos conhecendo os textos das Escrituras, mas não estejamos praticando. Então, vamos falar de Ruth? Essa lindeza. Ruth, queridos, foi uma moabita que casou com o filho de Noemi, enquanto eles estavam em Moabe. A família de Noemi, muitos de vocês sabem, foi para Moabe porque no período houve uma grande fome em Israel. Então o seu esposo Elimeleque levou toda a sua família para lá. Todavia, foi naquele lugar que o seu marido morreu e depois de 10 anos, os seus 2 filhos também morreram. Então, Noemi acabou ficando só, sem o marido e sem os filhos. Aí um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras, a Orfa e a Ruth. E quando elas estavam saindo, a fim de voltar para ajudar, Noemi disse às suas noras para que elas voltassem para casa e ficassem com suas mães. Que o Senhor fosse bom com elas, assim como foram boas para ela e para os falecidos. Que o Senhor permitisse que casassem de novo e que cada uma tivesse o seu lar. Naquele momento, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar alto, dizendo que não voltariam, que iriam com a sogra e com o seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderia ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, disse Noemi. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Nesse momento, verificamos que o comportamento de Noemi foi de renúncia. Imagina, queridos, uma mulher que havia perdido tudo. A única coisa que ela ainda tinha era a ajuda daquelas 2 noras. E foi nesse momento que Noemi já não tinha mais nada, que ela abre mão de levar as noras. Essa é uma das características claras do povo que é abençoado, a renúncia. Então, seguindo. Na hora da despedida, Orfa deu um beijo na sua sogra e voltou para o seu povo. Mas Ruth não voltou para os seus deuses. Ruth não voltou para a sua cultura. Ruth não voltou para as festas pagãs. Ruth não voltou a fazer o costume da sua cidade. Ruth foi quebrada como um galho de oliveira brava, como eu, como você. E ela foi enxertada na videira verdadeira. Agora, tem algo bastante pontual aqui.
Antes de Noemi ser abençoada através da renúncia de sua nora Ruth, ela também renunciou. Noemi, ainda sem entender o comportamento da moça, ainda tentou convencê-la novamente, falou que a cunhada havia voltado para o seu povo, para os seus deuses, insistiu que Ruth também voltasse para casa com ela. Porém, Ruth estava certa do que estava fazendo e respondeu. Nessa resposta, o comportamento que a videira verdadeira espera de todos os enxertos. Ruth falou: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue, disse Ruth, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então, queridos, não abandone o seu Deus. Vá aonde o seu Deus for. Tenha como seu povo o povo do seu Deus. Não se separe de Deus. E gaste a sua vida pelas causas de Deus. Foi assim que Ruth e Noemi continuaram aquela viagem para Belém. E quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. Mas Noemi estava muito entristecida de ter voltado para sua cidade sem nada. Pediu que lhe chamasse de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso lhe deu muita amargura. Quando ela saiu de Israel, ela tinha tudo, então, naquele momento, estava voltando sem nada. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Aqui, mais uma característica de alguém que é enxertado na videira verdadeira e é um com essa videira. Chega no tempo certo. Faz as coisas no tempo de Deus. Não se atrasa e nem se adianta. Essa pessoa entendeu que foi enxertada e cumpre o que Deus determina. Vive no tempo de Deus. Então, aqui, uma segunda característica, o tempo. Aí, então, meus queridos, Boaz entrou na história. Um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Então Ruth pediu para sua sogra para ir até as plantações para catar espigas. Ela queria catar as espigas que ficavam caindo no chão. Olha a humildade do coração dessa mulher que pediu autorização para sua sogra para ir catar espigas. E além disso, estava disposta a catar as espigas que caíam no chão. Aqui, imagino que Ruth e Noemi estavam com sérias dificuldades financeiras. Foi numa situação como essa que Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Mas esse é só um parênteses. Ruth, nesse caso, estava disposta a catar as espigas que caíam no chão para se alimentar e alimentar a sua sogra. Talvez, e muito provavelmente nesse momento, elas estavam passando fome. Mas mesmo em meio àquela dificuldade, Ruth cumpre o princípio de honra à sua sogra e pede autorização a ela para fazê-lo. Apenas após o aval da sogra, com a concordância da sogra, que Ruth foi ao campo e, de fato, como disse que faria, andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. Foi quando ela entrou numa plantação que era de Boaz. Então Boaz, percebendo que Ruth estava ali, perguntou aos trabalhadores quem era aquela moça. Então ele descobriu que era a moça que havia vindo com Noemi, que ela havia pedido a ele que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. Contou a Boaz que ela estava no campo trabalhando desde cedo e que só naquele momento ela estava parando para descansar debaixo de um abrigo. Então, sabendo dos esforços de Ruth, Boaz disse a Ruth que não fosse catar espigas em nenhuma outra plantação que ficasse ali e trabalhasse perto de suas empregadas.
Deu as recomendações de que ficasse no campo onde iriam cortar as espigas. Boaz, naquele momento, protegeu Ruth e determinou que nenhum empregado mexesse com ela. Além disso, ainda disse que quando ficasse com sede, que bebesse da água que os empregados iam beber. Ruth, reconhecendo o favor que estava recebendo, perguntou a Boaz por que ele estava fazendo tudo aquilo por ela, já que ela era uma estrangeira. E Boaz prontamente respondeu que havia ouvido falar de tudo que Ruth fez pela sua sogra desde que o seu marido havia morrido, que sabia que ela havia deixado seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Nesse momento, Boaz abençoou Ruth, dizendo que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse o que estava sentindo, que Boaz estava lhe dando bom ânimo e reconheceu que merecia menos do que uma das empregadas dele. Então, na hora do almoço, Boaz ofereceu a Ruth que molhasse o pão no vinho. Ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e ela comeu, até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe as espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar, e não briguem com ela. Até aqui, queridos, vimos claramente 3 princípios que foram observados por Ruth: a renúncia, esperar o tempo de Deus e a humildade. E isso atraiu o favor de Deus. Então, aquela que decidiu apenas catar as espigas que estavam caindo atrás dos trabalhadores, agora já estava almoçando com o responsável da plantação e com os empregados, comendo até ficar satisfeita. Sua conduta honrosa lhe fez colher grandes frutos. E assim, Ruth catou espigas no campo até de tarde e depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então Noemi perguntou: o que é que você foi catar? Onde foi que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você, disse Noemi. Aí Ruth contou para Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom tanto para os que estão vivos como para os que já morreram. E Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Foi a partir disso que Noemi disse para Ruth que ela precisava arranjar um marido para ela, para que ela tivesse um lar. Então Noemi orientou Ruth. Você lembra que Boaz, um homem que você deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá a você o que você deve fazer. Então, mais uma vez, Ruth decidiu fazer tudo o que a sua sogra estava dizendo. Ruth foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ele ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado,
de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. E ele perguntou: quem é você? E Ruth respondeu: eu sou a Ruth, a sua empregada. O Senhor é o nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger, disse Ruth. Aqui, queridos, observamos um certo posicionamento de Ruth perante Boaz. Isso porque, segundo a lei de Moisés, que regulamentava o direito sucessório da época, o parente mais próximo tinha o direito de comprar a terra de um parente falecido, casar-se com a viúva e ter filhos com ela, sendo que o primeiro seria o herdeiro. E isso para que os bens continuassem na família do falecido. Agora, analisamos a sabedoria de Noemi, que sabia dessa possibilidade de Boaz ou até de outro parente assumir sua nora. Ela tinha os seus direitos, mas não intentou qualquer ideia ou realizar qualquer coisa sem a movimentação de Deus. Havia um momento para aquele posicionamento de Ruth acontecer. Havia uma hora certa e o lugar certo para que a vontade de Deus se cumprisse. Nesse momento de posicionamento, Boaz abençoou Ruth e reconheceu que ela estava mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que ela estava fazendo naquele momento do que havia feito antes, porque ela não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Então, ele disse a ela que não ficasse com medo, que na cidade toda a gente sabia que ela era uma mulher direita, que ele faria tudo o que ela havia lhe pedido, e reconheceu que era seu parente chegado e que por isso era responsável sim por ela. Todavia, Boaz também decidiu fazer as coisas certas e não quis fazer nada sem antes consultar outro homem, que tinha um parentesco ainda mais chegado do que ele em relação a Elimeleque. Foi quando Boaz disse para Ruth que ficasse ali o resto da noite e que de manhã eles veriam se aquele homem gostaria de ser o responsável por ela ou não. Então, se ele quisesse, muito bem, mas que se ele não quisesse, ele ficaria com essa responsabilidade. Então, Ruth passou o resto da noite deitada aos pés de Boaz. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Boaz mandou que Ruth estendesse sua capa no chão. Ela estendeu e Boaz despejou 20 quilos de cevada para Ruth levar para a sua sogra. Ruth chegou em casa com toda aquela cevada. E ao chegar em casa, sua sogra disse que Ruth tivesse paciência e esperasse o que ia acontecer, porque Boaz não descansaria até ter tudo resolvido. Então, para solucionar a questão do direito do parentesco mais próximo, Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. E nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque. Então, Boaz pediu para ele sentar ali também. Também pediu para mais 10 pessoas importantes da cidade também se sentarem naquele local. Boaz disse nesse momento para o seu parente que Noemi voltou do país de Moabe e que estava querendo vender as terras, que eram do parente Elimeleque, que então resolveu conversar com ele sobre este assunto, que se quisesse poderia comprar as terras na presença das autoridades do povo e dos homens que estavam ali sentados com eles, mas que se não quisesse, que dissesse, porque o direito de comprar daquelas terras era primeiro dele e depois de Boaz. Foi nesse momento que o parente mais chegado decidiu comprar foi nesse momento o parente mais chegado decidiu comprar as terras. Então Boaz disse que se ele comprasse as terras de Noemi, também teria que casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras ficassem na família do falecido. Foi quando o homem respondeu que nesse caso não usaria o direito de comprar as terras, que com isso correria o risco de prejudicar a sua própria herança. Então, decidindo dar o direito a Boaz de comprar aquelas terras. Nesse momento, ele tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou de troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Então Boaz disse diante das autoridades e do povo, que eram as testemunhas naquele lugar, que havia comprado tudo que era de Elimeleque e de Quilom,
e de Malom, e que casaria com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continuasse com a família do falecido. Que assim o nome de Malom seria sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Então, eles foram testemunhas disso. Naquele momento, por ter cumprido os princípios legais que regiam aquela situação da época, Boaz foi abençoado pelas autoridades. Olha a bênção que ele recebeu. As autoridades disseram: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram para Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. E seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Então, queridos, através desse texto das Escrituras Sagradas, nós respondemos as 2 perguntas iniciais. E observamos aqui alguns pontos muito importantes que eu vou ressaltar agora. A renúncia. Verificamos que os 3 renunciaram. Vimos que Noemi renunciou à companhia das suas noras quando disse que voltassem para casa. Vimos que Ruth renunciou à sua casa para acompanhar Noemi. E Boaz também renunciou quando ele decidiu cumprir os princípios legais e conceder o direito ao parente mais chegado. Então, o primeiro ponto aqui, a renúncia. O segundo ponto, o tempo certo. O tempo de todas as coisas, o tempo de Deus para todas as coisas. Noemi voltou para sua terra no tempo da colheita. Noemi não disse para Ruth ir atrás de Boaz, mesmo que talvez soubesse que era ele quem poderia casar com Ruth. Noemi, muito provavelmente, estava orando para que Ruth casasse novamente, mas ela esperou o tempo de Deus. Esperou em Deus a resposta para aquela situação. E somente deu orientação para Ruth quando ela viu a movimentação do Senhor, daquilo que Deus estava fazendo. O terceiro ponto, a humildade. Ruth teve humildade de pedir para sua sogra para catar espigas. Ela esteve disposta a catar as espigas que estavam caindo. E ainda entendeu a direção de Deus de procurar o seu possível marido em Boaz, mesmo que ele fosse um homem mais velho. A quarta característica, a ação. Ruth teve a iniciativa de ir para o campo e se submeteu a catar as espigas que estavam caindo. Obedeceu a sua sogra Noemi. Falou com Boaz sobre o seu direito sucessório no tempo certo. E a quinta característica, a paciência. Ruth ouviu a sua sogra e teve paciência de esperar para o caso dela ser solucionado. Agora, todas essas coisas maravilhosas aconteceram com Ruth, Noemi, com Boaz, porque eles cumpriram todos os princípios do Senhor em obediência. Vejam, andaram na movimentação do Senhor. Com a história de Ruth, nós percebemos que ela foi enxertada na videira verdadeira, passou a viver os princípios do povo de Israel, abandonando drasticamente a cultura local, tudo que os seus antepassados viveram.
Ruth seguiu Noemi e decidiu obedecer em todo o tempo. Fez o que tinha que ser feito e, por isso, tomou parte na força e na riqueza espiritual dos judeus, assim como diz as Escrituras Sagradas. Com um só coração, juntamente com a sua sogra, cresceu e colheu os frutos da sua obediência. Verificamos nesta linda história que tudo tem o tempo de Deus, que o Senhor quer nossa completa obediência e que tenhamos sabedoria para não ferir os princípios do Senhor em nada. Ruth fez tudo o que tinha que ser feito e colheu os frutos de sua obediência, tornando-se bisavó de Davi e passando a integrar a genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus e louvado seja o nome de Jesus. Agora, queridos, entendemos o direcionamento do Senhor sobre cearmos todas as vezes que compartilharmos a palavra. Vamos então realizar nesse momento a ceia do Senhor. Pegue o seu pãozinho e o seu suco. O texto que nós vamos compartilhar é João 6, do 53 ao 58. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse privilégio, Senhor Deus, de compartilharmos a tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, pela direção, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos guiar, por nos proteger, por nos guardar em todo o tempo. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Agora, nesse momento, Pai, nós selamos, Pai, essa palavra, Senhor, apontando, Deus, no mundo espiritual, que nós somos um com o Senhor. Nós, Senhor Deus, apontamos, Pai, mostramos, Senhor Deus, que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós temos uma responsabilidade nesse corpo, Pai, para anunciar a tua mensagem, anunciar o teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esses elementos da ceia. Eu consagro, Senhor Deus, a ti, Jesus Cristo de Nazaré, esse pão e esse suco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque nós vamos compartilhar a ceia nesse momento, Senhor Deus. Nós temos vida, Pai. Nós temos vida. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, por fazer parte, Senhor Deus, do teu corpo. Eu lhes digo a verdade, se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podem comer todos. Da mesma maneira, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado, Senhor, naquela cruz. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito, Senhor, até os dias de hoje. Obrigada, Senhor Deus, por nos purificar, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por nos limpar, Senhor, por nos lavar, Senhor Deus, com o teu sangue, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus querido, por nos reconciliar com o Pai, que é o motivo pelo qual nós podemos falar com o nosso Pai, Senhor. Nós podemos dizer, Senhor, que nós somos filha, Pai, porque o Senhor nos proporcionou isso. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, eu consagro esse suco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Obrigada, Senhor Deus, porque nós vamos viver para sempre, Senhor. Obrigada pela possibilidade, a oportunidade, Senhor Deus, de cear. Em nome de Jesus. Amém. Pode beber todos. Obrigada, Senhor Jesus querido, pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de cear, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte, Senhor Deus, da videira verdadeira, porque fomos enxertados, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos alimenta, porque o Senhor nos traz os nutrientes e tudo aquilo que nós precisamos, Pai,
para que tenhamos vida. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser um contigo, Senhor Deus, e fazer a tua vontade em tudo. Assim eu te agradeço, Senhor, te louvo e te bendigo. Obrigada, Senhor Jesus amado, nosso querido. Amém. E obrigada, Senhor. Glória a Deus.